agropecuária, a gente precisa lembrar um pouco do... Assim, a primeira visão que a gente tem do Rio Grande do Sul são as causas do povoamento. Como é que o Estado foi ocupado, digamos assim, pela população europeia que, a partir do descobrimento, né, a partir da ocupação ibérica, posteriormente com a ocupação dos alemães, hoje fechando 200 anos, né? Quer dizer, nesse ano a gente está fazendo 200 anos da imigração, dessa segunda leva de imigração europeia, que começou com os alemães e italianos e outras etnias. E vocês veem aqui nessa... Perdão. Aqui é o apontador, o meio. Está funcionando. Ah, ok. Aqui vocês têm em amarelo a área campestre, dominante campestre, e em verde a área que originalmente era floresta, né? E essa área achurada corresponde à área ocupada por esses imigrantes do século XIX no Rio Grande do Sul. Então se vê que as colônias alemãs, italianas, polonesas e outras etnias, elas ocuparam áreas de floresta. Os campos já tinham dono, eram os portugueses ou aqueles que herdaram, né, propriedades dessa área campestre já ocupada. Vocês não veem, muito pouco, né, de colônias na área campestre. Isso mostra, se a gente fizer um mapa fundiário, a gente vê direitinho no Rio Grande do Sul o que eram áreas antigas de floresta e o que eram áreas que antigamente eram campo nativo, mas que hoje estão transformadas em função do uso da terra. Então, esse é um trabalho feito pelo IBGE. Não está funcionando, certo? Ah, de baixo? Esse aqui é o apontador. Bom, o professor Nilo Bernardes era um técnico do IBGE, geógrafo do IBGE, que fez um estudo, esse texto está disponível na biblioteca do IBGE, em 62, dando uma ideia desse povoamento, né? Mais tarde, tivemos a presença do professor Pebel, que foi professor visitante aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passou 12 anos no Rio Grande do Sul e escreveu a tese dele sobre imigrantes, sobre pecuaristas e agricultores, né, criadores e agricultores no Rio Grande do Sul, e em um desses estudos ele comenta do que foi essa transição na década de 60, quando a agricultura feita pelos colonos europeus acabou avançando sobre as áreas de campo e começou a cultivar o campo. Por questões econômicas, as propriedades rurais estavam decadentes e acabaram sendo parcialmente arrendadas para os agricultores que queriam expandir em função de novas gerações, né? Queriam mais terra, né? As propriedades, os filhos não podiam permanecer nas terras, avançavam então para essas áreas campestres, e coincidiu que lá na década de 60, com auxílio do governo americano, se fez um programa de melhoramento da conservação do solo e correção de solo, proteção contra a erosão, e isso propiciou a ocupação, né, o uso agrícola mais qualificado dessa região, e isso foi, digamos assim, o pontapé inicial da ocupação do campo, inicialmente no contato com essas áreas coloniais, se avançou e foi o tempo das cooperativas tritícolas, né, de soja e trigo, basicamente, lá no noroeste do Rio Grande do Sul, na década de 70. Nessa região, né? Então, nesse momento, o que se vê é que, a partir dessas regiões coloniais, a agricultura se expandiu para leste, lá do Grande Santa Rosa, onde surgiu a soja, né? Surgiram os primeiros plantios comerciais de soja, ela foi avançando pelos campos e hoje está em Bom Jesus. E, ao mesmo tempo, em algum momento, ela também partiu dessa região e avançou em direção
a São Luís Gonzaga e a região das Missões e depois adiante, no sentido sul, também usando áreas que eram topograficamente propícias e que pedologicamente também tinham condição de ser usadas para cultivo de soja, de trigo, de milho, né? E é isso que nós vemos. Bom, e aqui, apenas para mostrar isso numa escala regional que o professor Pebel fez, porque ele fez uma avaliação de todo o Rio Grande do Sul, existe esse trabalho de um pesquisador alemão da Universidade de Tübingen, que nessa região lá do noroeste, aqui a 3 de maio, no caso, duas figuras, 3 de maio colonial, com policultura, e depois o 3 de maio transformado para praticamente todas as culturas viraram soja, né? Inclusive pomares e hortas, tudo virou soja em função dessa modificação estrutural da agricultura lá no noroeste, e o mesmo se observa em outras regiões onde topografia, solos, na época, colaboraram, né? Por essa razão, a gente vê que já em 85, que foi quando se começou a mapear os dados usando o Landsat, já em 85, essa região dos Campos de Barba de Bode, ela já tinha perdido 1/3. Né? Então já se começou, esse para trás é o que a gente observou lá na década de 70, principalmente da década de 70 adiante, é que foi acontecendo então esse avanço da agropecuária sobre as áreas campestres. Eu não estou mostrando aqui as áreas coloniais, elas são parte do bioma Mata Atlântica, onde a topografia contribuiu para a mecanização. Essa soja também avançou levemente também nessas regiões. Bom, aí a gente vê o Pampa, que corresponde a 2,5% do território nacional, e vê que ele está na margem de erro de qualquer mapeamento do país, né? pela extensão, mas a gente vê um mapa dos biomas e a gente vê cada bioma com uma cor e se imagina que essa cor corresponde a uma vegetação homogênea no bioma. E o bioma não é homogêneo. O bioma é muito diverso. E aqui a gente vê que isso, em parte, também está associado ao porquê em algumas regiões eu não tenho mais campo e porquê em outras regiões eu ainda tenho. Porque o território não é homogêneo. A gente pode fazer agricultura em qualquer lugar, o agrônomo é treinado para fazer agricultura em qualquer lugar, biólogo para conservar em qualquer lugar, mas existe o ambiente natural que condiciona também. Então, mesmo com toda a tecnologia, existem áreas em que eu não deveria estar usando. Ou eu estou entrando para áreas marginais para determinadas culturas, mas que eu posso, eventualmente, ver viabilidade econômica para outras culturas. E isso mostra aqui. Então, aqui vocês têm diferentes campos, já mostrados na apresentação anterior, né, algumas regiões campestres, os campos de Barba de Bode, e os campos lá da campanha, de solos rasos. E nós temos vários ambientes, e cada um desses ambientes tem suas potencialidades. E hoje nós sabemos quais são essas limitações e quais são as potencialidades nesses lugares, e isso a gente imagina que pode ser algo que se poderia avaliar, né, que atividades econômicas, além das já existentes, poderiam ser operadas nessas regiões, porque isso dá sustentabilidade econômica para o Estado. Se a gente depende de 2, 3 culturas, a gente também pifa uma, a gente não tem muita escapatória. Então, é importante a gente já ver que no Pampa, pelas condições, inclusive, principalmente edáficas, né, que são muito propícias aqui nos campos de Barba de Bode, mas quando a gente vem para cá, para a agricultura anual, nem todas essas áreas
são boas para isso. Elas já são marginais, e nessas áreas marginais a gente tem que cultivar uma área maior e colhendo, tendo um rendimento menor. Aqui a gente tem, né, a pastagem nativa, ela é perene. Então, nós temos, talvez, muitas áreas que poderiam ser usadas para agricultura não anual, mas uma agricultura perene. A gente vê noz-pecan, a gente vê viticultura, a gente vê outras, né, outras atividades que funcionam muito bem e que não degradam, né, da mesma forma que as culturas anuais, mas tem espaço para tudo e tem regra para tudo, né? Então, se é legal a gente plantar aquilo que está aí no mercado, a gente tem que criar cadeias produtivas também para essas outras áreas, né? Hoje vi no Jornal da Manhã que começa a colheita da noz-pecan, né? Cachoeira do Sul é uma das áreas com maior extensão de noz-pecan. Então, a gente vê que começam a ter atividades que podem dar uma segurança econômica para o Estado maior. Bom, aqui a gente vê como é que a gente observa que essas regiões campestres são diferentes. Porque a história que a gente tem de 85 aqui para 2021, ela mostra que em algumas regiões, por exemplo, na fronteira oeste, onde se cultiva arroz, a gente já tem agricultura há muito tempo e essa área não variou muito. Ela se mantém. E ela se mantém porque dentro do ciclo do arroz eu tenho o ciclo de pousio do arroz, onde se coloca gado para terminação, ou se utiliza, hoje se tem soja também nesses lugares, mas a cultura do arroz ela está intimamente ligada com o pampa, porque são nas propriedades da região campestre que estão as áreas baixas, mais úmidas, com planos solos que estão aptos para essa cultura também aqui no litoral. Então, isso é uma característica muito dessas, vejam, aqui na zona costeira, o mesmo padrão do cultivo do arroz. Se a gente vai para outras áreas, por exemplo, a campanha oeste, isso que tem aqui é a parte baixa dessa região do Uruguai, onde se tem áreas de arroz, às vezes com irrigação em elevação, né? Agora, na campanha leste, o que a gente percebe é que nos últimos anos, né, já nesse século, a gente tem um crescimento do avanço de culturas anuais aqui no leste da campanha e na Serra do Sudeste, como também acontece já no Uruguai, inclusive. Né? Então, esse histórico do arroz nas áreas úmidas, a gente tem, digamos assim, já desde do início do século passado, e depois veio a agricultura de sequeiro aqui, que teve seu avanço então, para o restante do Estado. E a Serra do Sudeste, né, os Campos do Escudo, é um ambiente completamente diferente dos demais. E também tem na silvicultura o seu maior forte, e é o uso, digamos assim, de maior expressão no escudo. E também, pelo relevo, não é muito amigável à mecanização, né, pela natureza do solo e da paisagem. E aqui a gente vê, então, em cada um desses campos, né, o que é a transição de 85 para 2001. Esses slides daqui foram organizados pelo Eduardo Vélez. Então, sim, esses slides foram organizados pelo Eduardo Vélez, né, 85 a 2001, quer dizer, não temos os últimos 2 anos nesse temático aqui. Então, vejam, aqui a gente tinha esse campo, então essa região de São Luís, São Borja, teve avanço, né, algum avanço. Aqui os solos não são próprios, então não avançou, mas vejam que a proporção de uso desse bioma está comprometida. Nós precisamos, em algum lugar, nós precisamos conservar um pouco de cada um desses
desses tipos campestres, né? Isso é o que mostra. Então, se a gente vai para o litoral, a gente vê que esse laranja são as áreas de cultivo de arroz, alguma coisa de pequena propriedade de fruticultura que se tem, né? Se a gente for aqui para a região de Bagé, vejam, os melhores campos do Rio Grande do Sul estão aqui, os campos nativos, né? E vejam o que são os campos nativos agora. Nós temos, inclusive, uma fragmentação muito grande, né? Aqui, que é um outro problema. Na depressão central, a gente tem diferentes usos em função da própria ocupação do território, que inicialmente se deu pelo rio Jacuí, né? Então, temos arroz em algumas áreas mais úmidas, temos muita silvicultura aqui na região vizinha ao escudo, né? Então, vejam que existe uma maneira... e vejam que o escudo ainda está relativamente conservado, uso maior pela silvicultura e mais também pela limitação de ocupação, né? de uso efetivo, né? É um outro manejo que eu tenho que ter, porque o ambiente é diferente. Então, se a gente enxergar o ambiente, a gente vai ver que, e se a gente usar esse ambiente da forma com que ele está, eu posso gastar menos energia e menos esforço para obter um ganho econômico. E é isso, ele me cortou. Não, Não, o último eu só queria mostrar aquilo que eu já falei. Aquele gráfico mostra assim que em grupos de bioma, aqui, ó. Vocês vão ter depois no vídeo, vai estar lá a apresentação. Não mexi. Tá, aí. Aqui apenas para mostrar, né, aqui está do Rio Grande do Sul como um todo. Então, na região das florestas, eu tenho um uso agrícola misto, típico das colônias. Em ambientes de campos mais secos, eu tenho as culturas anuais, né? Solos profundos e bem drenados, eu tenho a agricultura anual, e se eu estou no solo de culturas de sequeiro, né? E se eu estou nos biomas mais úmidos, eu tenho aqui o arroz, né? Eu não botei a silvicultura aqui, mas a gente tem isso bem destacado, né? Cada grupo de campos tem uma aptidão natural e que está sendo usada.